fez jantar para o pessoal, comer bastante. Ele fez tudo isso, mas não era esse o objetivo. Ele vai dizer assim, quando ele está lá no Getsemane orando, ele diz, para esta hora eu vim. Que hora é essa? Exatamente às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde. Desculpa, eu vou dizer que foi na quinta-feira e não na sexta. Mas não vamos brigar por causa disso, que é uma questão de tempo, mas a tradição acha que foi na sexta. E aquela hora é a hora do foco, de todo o holofote de Deus para conosco. Mas isso, com o tempo, a igreja vai esquecendo. Nós queremos pregar para as pessoas e contar histórias e fazemos. E um irmão que era daqui, da nossa comunidade, conhecia adolescente, depois ele casou-se, fiz o casamento dele, aí ele foi trabalhar lá no Paraguai, ficou teve êxito nos seus trabalhos, e ele contratou cinco evangelistas para evangelizar os empregados dele. E um deles foi assassinado. 3 meses depois, a filha desse pastor se suicidou. E os outros 4 entraram em depressão. Aí ele me telefona, e diz, Glênio, você vem dar um curso de como é que chama esse negócio? Preparação, de equipar. Capacitação. Para esses 4 pastores, você está doido, rapaz? Você já viu o homem capacitar homem para o reino de Deus? Quem capacita é o Espírito Santo. Essa história é uma história mal contada. Mas podemos ir aí conversar com eles, para ver para onde eles estão olhando. E eu fui para Assunção e fiquei com aqueles 4 e mais 2 pastores paraguaios. Ficamos uma semana sentados, com a Bíblia na mão. Para onde vocês estão vendo? Por que vocês estão olhando? O que vocês estão enxergando? Esse livro chamado Bíblia fala de uma pessoa. E vocês estão procurando assuntos e lições preciosas para a minha vida e para a sua vida e não sei mais o quê. Esse livro fala de uma pessoa, vamos ver. E a obra dessa pessoa. E a partir daquilo ali surgiu um encontro anual, depois semestral lá com o Paraguai, depois fomos para Bolívia, e Chile, Uruguai, Argentina, com pastores. O objetivo é evangelizar pastor. Isso é absurdo. Não, nós igrejificamos os pastores, nós religiosizamos os pastores e as igrejas, e o evangelho ficou de fora. O evangelho é secundário. É um apêndice. É como Pilatos entrou no credo. Ficou lá. Mas não é a ênfase. E nós precisamos voltar para aquilo que é fundamental. A ênfase da pregação é o evangelho. Como é que foi dito aqui? Ide por todo mundo? Pregar o quê? O evangelho. Agora, o que é evangelho? Biblicamente falando. Esse que é o assunto. E nós vamos mexendo com isso aqui, com cada um de nós, porque eu preciso continuamente ser despertado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para eu não me perder, porque a minha tendência é me perder.
Se me deixar, eu entro por assuntos para tentar resolver os problemas das pessoas e os meus e me perco tremendamente. Pastor é um bicho muito solitário. Ele vive sozinho, tem medo. E quase todo pastor é adúltero. Quase todos. São poucos pastores que não são adúlteros. Quando eu disse isso no Paraguai, foi um reboliço, eles quase me bateram. Eu disse, você dorme quase toda noite com a mulher do Senhor. Você dorme com a igreja. Isso é adultério. Você está dormindo com ela toda noite, preocupado com a igreja. A mulher do Senhor, para nós cuidarmos, não é para dormirmos com ela, não é ficar preocupado com a igreja, porque a igreja é dele. Aí fica criando regras e princípios que simplesmente não funcionam. Pode até ter êxito do ponto de vista de organização, mas cadê a vida de Cristo nesse local? Então nós precisamos ser tratados, porque somos muito solitários. Quando na Bolívia, em Cochabamba, nós estávamos num congresso, com mais ou menos 400 pastores, eu falei que eu tinha sido abusado sexualmente. Aquela noite eu não dormi, atendendo pastores abusados. Quando eu cheguei às quase 5 horas da manhã, cansado, eu disse para o último que eu atendi, esse homem abusava das 2 filhas. Ele foi abusado pelo pai dele. Eu estava tão cansado, eu disse, meu filho, amanhã não, hoje, a gente fala mais tarde, porque eu já não aguento mais, eu estou exausto. Porque na igreja é um esconderijo de problemas, de doenças. E a gente fica tratando perifericamente, superficialmente. Cura a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, vira um ciclo vicioso de adoecimento. E aqui, o nosso tema, ele mostra o ministro, o ministério e a mensagem. E nós precisamos parar de brincar de ser ministros se não somos ministros. Agora, se Deus nos chamou, nós precisamos levar isso a sério. Depois de dizer essas coisas assim, eu queria conhecer vocês. Você vai dizer o nome, não é o nome da pedrinha branca. O seu nome, por enquanto. A igreja, onde você veio, a função, você não tem cargo, pastor não é cargo, é função. O ministério, função. A função. A cidade e o estado. Então você vai dizer, se dá só isso.
Nome, igreja, função, cidade, estado. Começa você. Meu nome é Márcio, faço parte da primeira igreja batista aqui em Londrina. Inclusive é uma alegria receber todos os irmãos aqui. Eu faço parte do Ministério do Ensino e de Pregação da Palavra de Deus na nossa comunidade. Ok. Eu estou no Paraná. Vamos lembrou aqui. Sou Luiz Miguel, pastor da Igreja Batista Nova Esperança, em Piuí, Minas Gerais. Eusébio, Igreja Batista Central do Barra do Piraí e Estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é português. Você não viu Eusébio? Grande amigo. Meu nome é Fabiano, sou pastor da Igreja Metodista Ágape, aqui em Londrina, Paraná. Tem salvação para metodista também. Hilde Horas, eu estou coordenador ministerial da PIB Londrina e é um prazer muito grande recebê-los. Todos aqui estamos à disposição de vocês. Meu nome é Antônio Sampaio, sou pastor auxiliar na segunda IPR de Maringá, Paraná, e é uma alegria estar aqui com todos vocês. Meu nome é Gilo Wilson, sou de Maringá, sou pastor na Igreja Presbiteriana Renovada. O Júlio já se apresentou, né? Já se apresentou. Aqui o Gianni, sou do Instituto Bíblico Maranata, professor Marilândia do Sul do Paraná. Marilândia. É que o Instituto Bíblico fica numa região bem agradável ali. O Flávio. Meu nome é Flávio, sou membro da primeira Igreja Batista em Londrina, Paraná. Ele é o que coordena a parte de literatura com propósito, vocês que recebem livros, é ele que faz todo esse trabalho. Edenilson Ortigueira, pastor da Igreja Batista, Comando Construtor. Muito bem. Mais um batista salvo aqui, né? Sou Luciano Garcia, pastor da Igreja Batista em Morada do Vale, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Barra Mansa. Sou Paulo, pastor da segunda Igreja Batista, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Volta Redonda. Ali é uma do lado da outra, né? Oswaldo Luiz Gomes Jacó, pastor membro da Igreja Batista Central em Barra do Piraí, e morando em Barra Mansa. O Oswaldo, o Jacó Oswaldo, ele foi pastor aqui. Ele foi pastor aqui em Pato Branco, depois foi pastor em Campinas, ele foi para Barra Mansa e ali Volta Redonda. Eu já fui umas 2 vezes lá com ele, a família dele, é gente muito preciosa. Sou Júlio, sou de Minas Gerais, moro na cidade de Guarani, estou pastoreando uma igreja Tabernáculo Evangelho de Jesus, conhecido mais como Casa da Bênção. Casa da Bênção. Minha doutora. Eu sou de Guarani, da Casa da Bênção, mas estou morando em São Paulo, eu vivi na Praia do Rio. Essa daí é que quando você estiver doente, ela vai cuidar de você. Meu nome é Joaquim, eu sou membro da primeira Igreja Batista da dos filhos mais velhos mesmo. Fundamentalmente, eu sou administrador da igreja, eu tenho contador. Por favor, vai aí, Dago. Roberto, sou pastor na Zona Sul de Londrina da Igreja Batista. Eu sou Alessandro, estou na função pastoral na Igreja Batista, em São José do Rio Preto, São Paulo. Nelson, sou pastor, sou membro da igreja aqui em Londrina. É um prazer
poder ajudá-los a cumprir esse acampamento. Precisou? Só ligar. Vamos lá de trás, assim. Vamos vir de lá para cá. Meu nome é Maô, sou pastor da Igreja Presbiteriana, cidade de Campinas. Lúcio, da Igreja Evangélica da Cruz, na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. Muito bem. O pastor da igreja, na igreja de São Paulo, Sorocaba, estado de São Paulo. Muito bem. Vocês dois aí, vamos. Meu nome é Ronaldo, eu sou do Ministério LID, de anunciar carreira solo da conferência. Sem igreja, São Cristo. Sou Timóteo, ex-missionário da Associação Betel, do Mundo de Missões, e moro na cidade de Bandeirantes, no Paraná mesmo. Tenho ministrado no Instituto Bíblico em residências e tenho feito um trabalho agora, tem um ano que fiz um programa chamado Palavra da Cruz, pregando a graça de Cristo. Pessoal, meu nome é Fábio, funciono como pastor metodista em Curitiba, Paraná. Você viu como é que ele falou? Isso aí é de uma sabedoria. Eu conheço essa figura preciosa. Meu nome é Ednei, estou passando aqui em Açaí, na Igreja Metodista. Muito bem. Meu nome é Wellington, eu estou trabalhando na liderança de uma igreja que está sendo plantada na Casa Esperança. Aonde? Em São Paulo, e lá nós trabalhamos com refugiados. Muito bom. Meu nome é Pedro, eu sou pastor do Ministério da Restauração Família da Fé, e está acontecendo em São Paulo. Setúbal. Meu nome é Márcio, eu sou pastor na Igreja Batista, cidade de Dutra, em São Paulo. Meu nome é Rodrigo, eu sou auxiliar da Segunda Igreja Batista, cidade de Dutra, no Ministério de Jovens e Louvor. Muito bem. Meu nome é Marcos, sou segundo vice-pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Londrina. Abelar, segunda, em São Lourenço, pastor. Minas Gerais. Minas Gerais. São Lourenço é onde eu passei muito tempo na minha juventude, indo tomar aquelas melhores águas do Brasil. Continua as mesmas. Eu sou Maurício Torres, estou ajudando o pastorado com o pastor Guilherme na primeira igreja batista em Londrina, somente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Estamos aí também para somar com os irmãos. Boa noite a todos, eu sou o Júlio César, sou membro da primeira igreja batista. Lá eu ajudo o pastor Maurício a levar o evangelho às comunidades terapêuticas em recuperação dependente. Sou de Londrina, Paraná. Aqui já passou, aqui vamos começar para cá. Meu nome é Pascoal, eu moro em Araraquara, mas sou membro da primeira igreja batista de Londrina. Pascoal, ele é um farmacêutico, professor da universidade e é uma pessoa muito preciosa. Se até precisarem de remédio também, ele pode... Marcos Peixoto, eu sou aqui de Londrina, da PIB, e ajudo no ministério em algumas áreas. Meu nome é Manuel Petosa, sou da primeira igreja batista, estou à frente de uma congregação no Jardim Bandeirantes, também no Paraná. Valdir Rodrigues, Igreja Batista, cidade de Ponta Grossa, Paraná. Eu sou o Sérgio, sou pastor agora de um grupo que não tem nome ainda. É bom que não tenha. É bom. Araraquara. Meu nome é Gomes, estou em Londrina, servindo na Igreja Reformada do Aliança. Meu nome é Marcos, sou pastor da comunidade cristã de Londrina, em Londrina. Ainda bem.
Dorival, Primeira Igreja Batista Londrina, colaborador do Instituto Sola Graça. O Paraná, Brasil. O Dorival é um dos tradutores de alguns livros que vocês recebem. Ele faz um trabalho muito interessante, ajudando também na correção de livros. Braulio, sou membro da Igreja Batista em Londrina e participamos do grupo da família. Quem tiver dor de dente, pode procurar no Doutor Júlio. Eu sou o Júlio, mas vamos diferenciar dos outros Júlios, né? Não sou cabeça branca. Sou membro da Igreja Batista e participo também do Instituto Sola Graça. Sou tesoureiro, mas quem faz tudo é eu. Ficou faltando o Gilberto. Eu sou Gilberto, sou membro da Primeira Igreja Batista e participo do Instituto Sola Graça. Aí vocês viram que tem um bom grupo que é participante do Instituto Sola Graça. Esses livros que vocês recebem, alguns foram escritos por mim, outros foram escritos por autores que já foram há muitos anos, mas que deixaram um legado e que então a gente traduz, como Evan Hopkins, grande homem de Deus, Campbell Morgan e outros. A gente traduz esses livros com autorizações e passa para vocês. É um trabalho muito interessante e esse grupo é que sustenta a produção destes livros para que chegue a vocês gratuitamente. É um ministério maravilhoso. Se vocês quiserem indicar outras pessoas, outros pastores fora, nós já tivemos mais de 2.000 pastores, mas pastor muda mais do que, não sei nem de que muda mais que maribondo e passa, está numa cidade, depois vai embora, e os livros muitas vezes voltavam. Mandava, ele tinha mudado, outros caíam na mão de alguém, e nós temos muitos exemplos de bênçãos na vida de muitas pessoas. Mas nós acabamos reduzindo o número, fazendo um recenseamento e caiu esse número. Mas os livros podem ser, pode ter muito mais gente aí que vai receber gratuitamente essa literatura. É bom a gente estar junto, né? Nós estamos vivendo talvez um dos períodos mais diferentes da história da igreja. Eu não vou dizer mais difíceis, não, porque não é verdade. Mas bem diferente. Um tempo que a gente não tem muita noção do que vai acontecer. Apesar do grande progresso do saber, como disse Daniel, que a ciência, o saber, ia se multiplicar, nós estamos vivendo uma era glacial. Uma frieza, uma frigidez relacional fora de série. Os nossos relacionamentos são muito frios, muito gelados, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. O número de pastores que têm desistido de sua missão e entrado em depressão é muito grande. Mas é uma coisa impressionante. Eu vou trazer umas estatísticas aqui que assustam. Há uma atmosfera pesada de desânimo pairando sobre a cabeça da liderança da igreja.
a quantidade de pastores com depressão, desanimados. O que está acontecendo com quem tem a função de cuidar, porém não consegue administrar suas próprias demandas? Como cuidar e não ser cuidado? Esse é um problema que está sendo levantado por muitos estudiosos do assunto. Por que pessoas que já ajudaram tantos desistem da própria vida? Tem ajudado tantos e acaba desistindo, desanimando. O Instituto Schaeffer, que é uma escola de pesquisa muito séria, ele coloca como 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 70% dos pastores. Depressão não é coisa incomum na Bíblia. Nós encontramos muitas pessoas com depressão. Hoje mesmo na minha leitura bíblica, eu encontrava o profeta Elias em estado depressivo. Ele queria a morte diante daquela furiosa Jezabel. Ele estava desanimado. Mas nós encontramos depressão em Moisés, nós encontramos depressão em Paulo, nós encontramos depressão em Cristo. A minha alma está deprimida até a morte. Então não é incomum a depressão, porque é uma pressão em consequência das muitas atividades e também da necessidade que nós temos de ter êxito e ter produtividade. Mas o problema é o índice. 70%. Quer dizer, de cada 100 pastores, 70 estão possivelmente com depressão. Eu já tive depressão. E sei que a depressão é terrível. 71% dos pastores encontram-se esgotados. Aí já é outra coisa. Sem força, sem motivação, sem capacidade de trabalhar. Esgotamento. Por que nós vamos falar um pouco aqui? Amanhã vai ter um médico falando sobre saúde de pastor. E também um professor falando sobre preparação física de pastor, de líder. Eu acho que um dos grandes ícones do pastorado do século XX foi Campbell Morgan. Foi pastor da Capela de Westminster por 29 anos. Um homem extraordinário. Não sei como é que ele conseguia fazer tudo que ele conseguia. Mas ele gastava todos os dias, 3 vezes por dia ele jogava tênis. Era um jogador de tênis. E ele dizia, eu tenho que me preparar fisicamente.
E nós temos visto quantos pastores são sedentários. Não faz nada. Quando muitos jogam um futebolzinho e acabam machucando, porque são ruins de futebol, de um modo geral, são terrivelmente ruins de futebol. Porque se fosse bom de futebol, não estava jogando, não estava no ministério, estava lá num time qualquer. Mas normalmente é assim, e é insistente de jogar futebol. Maníacos. Mas precisa fazer esporte. Faz 20 anos que eu luto com o meu corpo, fazendo exercícios, porque eu sei, se eu quiser ficar em pé, e hoje com 77 anos, eu preciso fazer esporte. Não é, Joaquim? Se a gente não quiser, senão não funciona. Não funciona. Então, nós vamos mexer com esses assuntos na liderança, para que, com família, nós vamos ter uma palestra aqui com o pastor Marcos sobre o problema família, que eu falei aqui. A gente larga a família para cuidar de igreja. E aí tem problemas. Mas esgotamento. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou muito negativamente suas famílias. Aí, Marcos, amanhã você vai, depois da manhã, né? Você vai falar sobre esse negócio. Família. Família. Eu quase perdi minha família, minha esposa, logo no início, porque eu não tinha visão do que o ministério precisava fazer. Estava só correndo. Até hoje sofro com as consequências com os meus filhos, porque deixei de fazer algumas coisas. Eu digo sempre, se eu tivesse que voltar agora, eu faria diferente. 70% dizem não ter um amigo próximo. Não ter um amigo para confessar, para falar. Eu creio assim, que todo pastor tinha que ter um pastor. Para ele deitar no ombro. Eu tenho um pastor que me acompanha aqui em Londrina há 48 anos. Reverendo Messias Anacleto Rosa, pastor da primeira igreja IPI. Um pastor batista tem um pastor presbiteriano sendo pastor dele. Mas isso é uma benção. Nas horas mais difíceis da minha vida, Messias estava do meu lado. Me orientando, me acalentando, me ajudando. Então, meus irmãos, esse assunto da pessoa do pastor, da figura do pastor, precisa ser tratada com coragem, com propósito e com transparência. Há um grande número de pastores que vêm se suicidando nesses últimos tempos. Agora, na época do Covid nos Estados Unidos, umas 2 dúzias de pastores, e pastores de grandes igrejas, se suicidaram. Eu não sou daqueles que acreditam que todo suicídio vai mandar para o inferno. Porque a doença mental, ela ataca. Um dos grandes teólogos da igreja cristã, Augusto Strongs, se suicidou. Quando ele morreu, o mundo evangélico não é possível. Onde bebemos? Até hoje eu bebo em Strong. A teologia sistemática dele é fantástica.
Mas teve um pastor que disse, vamos fazer autópsia do corpo de Stronger. E tinha um tremendo tumor no cérebro dele. Foi o que pôde dizer assim, tem uma doença aqui. E depois vocês vão estudar os suicídios na Bíblia e vão ver que tem uns e tem outros. Sansão, por exemplo. Morre Sansão e todos que aqui estão, e o homem estava em plena. A causa mais comum noticiada ao suicídio de pastores e líderes é depressão associada a esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários e isolamento por falta de amigos. Eu, de vez em quando, sou abordado por algum pastor que me telefona, está sofrendo. Às vezes nós gastamos aí uns bons minutos no telefone, conversando, mas a gente sente a dor, e sente a dor. E tem que... Este projeto tem como objetivo ser transparente e tratar do assunto das nossas vidas à luz da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é uma obra de bisturi, é uma obra de erradicação, de cura. Quando eu olho aquele texto que ele era um homem de dores e sabia o que é padecer. E que pelas suas feridas nós estamos sendo sarados, porque esta é a ideia do verbo hebraico, não é fomos simplesmente, mas é uma ideia que vai dando uma continuidade de sarar. Nós precisamos de uma comunidade terapêutica de pastores, para que com o remédio na vida possa ser o remédio para a comunidade. Esse casal que financia os encontros na América Latina, a ideia dele é o seguinte: não adianta você colocar o remédio no copo. Você tem que pegar o remédio e colocar na caixa d'água. Porque se puser na caixa d'água, toda a cidade vai ser beneficiada, todos os que beberem. Então atingir só uma pessoa é bom, foi bom. Mas quando atinge uma grande quantidade, e nós, pastores, nós líderes, somos responsáveis por uma voz que clama no deserto, mas que atinge muita gente. E se nós não tivermos essa consciência de que por meio da nossa pregação, por meio da nossa vivência, muitas pessoas serão tocadas, nós vamos fazer apenas entretenimento das pessoas, mantê-las dentro de um local, mas não vão ser curadas, não vão ser libertas. Quando eu falei para vocês aqui que eu falei do meu abuso sexual, que eu fui abusado, quando eu falo isso num ambiente, eu falo em todo lugar, porque durante muitos anos eu vivi fingindo que não existia, escondendo. Mas quando eu falo isso, quem está atrás da moita, escondido, me procura e diz, como é que a gente pode? Porque é na luz que nós somos iluminados. Na tua luz, nós veremos a luz. Não adianta botar sombra num trauma, porque ele não vai ser curado. E não há luz melhor do que a luz de Cristo. Nós temos visto quantos pastores ilhas sem conexão.
Vivem sozinhos, isolados. E aí criam estilos de autoritarismo, ou estilos defensivos, ou estilos de bajulação, para poder ser mantido. E isso não funciona. Isso não funciona. Então, nós precisamos realmente de uma operação divina para que nós sejamos tratados e curados e sermos instrumentos. Eu gosto muito da figura do médico ferido. É uma ilustração que Brennan Manning, aquele padre católico, faz de um médico ferido que está na fila do tanque de Betesda. Ele está lá esperando as águas se moverem para ele entrar, porque ele era um médico doente. E quando ele vai entrar, ele chegou primeiro e vai entrar, o anjo disse, você não. E ele disse, mas por que não? Ele disse, porque se você for curado, você não vai curar a ferida do outro. Você precisa ficar doente, sentindo a dor, para poder curar os que sofrem. Essa é uma figura da misericórdia. Sentir a dor do outro, você sente quando você sente a sua. E aí você pode ser empático, simpático, para ajudar o cara a não viver antipático. Na doença permanente, no adoecimento da alma, nos relacionamentos difíceis. Nós estamos vivendo uma era, eu acredito, irmãos, eu acredito que Jesus está voltando. E que nós estamos vivendo a era da apostasia. Quando Paulo disse o Espírito, 1 Timóteo capítulo 4, né? O Espírito afirma expressamente. Quando é que ele não afirma expressamente? Ele sempre afirma expressamente, mas o negócio aqui é tão gritante que Paulo disse, o Espírito afirma expressamente que os últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu fico preocupado aqui procurando saber o que é ensinos de demônios. Porque a gente pensa que é coisa de macumba. Mas o que Pedro fez com Jesus? Pedro diz que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus disse assim para ele, olha Pedro, você acabou de dizer, é maravilhoso, mas isso não veio de você, isso veio do meu Pai, foi meu Pai que falou para você. Também quero dizer que eu vou colocar você aí como cara das chaves, você vai ligar aqui na terra, você vai ser o homem do Evangelho. E eu quero contar para você que minha missão, e isso está faltando 6 meses para a morte dele. A minha missão está chegando, eu vou lá para Jerusalém, eu vou ser ferido, eu vou ser expulso, eu vou morrer e vou ressuscitar.
Mas ele só escutou morrer, ele não escutou ressuscitar. Porque ele disse, isso de modo nenhum pode te acontecer. E nessa hora Jesus escutou o sotaque de onde vinha. Porque se lá foi o Pai, aqui, ele disse, não. Arreda-te, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Olha aqui a doutrina de Satanás. Cogitar das coisas dos homens. Humanismo. É a igreja de Laodiceia. De nada tenho falta. Centro é ela. Não é o Senhor. É muito sutil. Vocês vão ver 2 filmes, eu acho que aqui a gente vai assistir 2 filmes, né? Eu tinha tanta vontade de passar, mas aquele é mais pesado, Advogado do Diabo. Ô filmaço! Pensa num filme, vocês já assistiram, né? O Advogado do Diabo. Um dos melhores filmes bíblicos que eu já assisti. Porque além, você vai dizer assim, mas tem aquela indecência, aquela imoralidade, aquela depravação. Aquilo também tem lá no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 23 do profeta Ezequiel, nenhum rabino deixa ler aquele texto em hebraico numa sinagoga. Porque a quantidade de palavrões que tem ali é impressionante. Para mostrar a sordidez do que é o ser humano. Mas aquele pecado de Satanás, ele chega no fim. Qual é o pecado dele? Vaidade. Esse é o meu preferido. É aqui que eu domino o mundo. Quando nós inauguramos aqui essa capela, o Joaquim deve se lembrar, eu vou dizer o santo, mas não vou dizer o nome. O milagre, mas não o santo. Um pastor orou assim, eu me orgulho da minha humildade. Na oração. Isso é um ato falho. Mas é verdade. É verdade. Se eu perguntar assim, no particular, para você é humilde? Você vai dizer assim, sou. Mas é uma mentira do tamanho do inferno. Porque o cara que se acha humilde, ele não é humilde. O Agostinho disse, a humildade é a qualidade que aquele que tem não sabe que tem, porque no dia que souber, deixa de ser humilde. Nós somos um poço de orgulho, de vaidade, de presunção. E às vezes é um poço de orgulho espiritual. Eu não tenho preocupação com os pecados sórdidos. Esses são nojentos. Esses a gente foge deles. Eu tenho preocupação dos pecados nobres. Eu tenho preocupação de um pecado de eu vir pregar aqui na frente sem fé naquilo que eu estou pregando. Porque tudo que não é de fé é pecado. Quando o Júlio estava falando aqui sobre o cântico, isso aqui não é um teatro, não é um lugar para uma apresentação, isso aqui é um lugar diante de Deus, de adoração. Mas isso pode virar simplesmente um entretenimento. Eu gosto dessa música, eu não gosto daquela outra, e aí vai ficando vira um show.
Como era o casamento no tempo de Jesus? Deixa eu ver se vocês lembram. Como é que era o casamento no tempo de Jesus? Você não tem lá no livro de Mateus, não tem um casamento? O capítulo 25 não tem um casamento? Como é que era o negócio? É para você mostrar, eu só quero chamar a atenção para um detalhe. O noivo esperava a noiva, né? Era? Ah! Eram as noivas que esperavam o noivo. Elas ficavam lá esperando ele chegar. E hoje, como é que é o casamento? O paspalho do noivo fica lá na frente esperando o cabeleireiro resolver a questão do padrinho, da madrinha, e ele fica lá esperando. Você já viu isso em relação a Cristo? O que significa? Isso aqui mudou depois do século VI, que a Igreja Católica mudou. Isso significa que a igreja é mais importante do que Jesus. A noiva é mais importante do que o noivo. Isso é uma mudança de paradigma, que às vezes a gente não percebe. E que vai dominando tudo. E nós precisamos ser desconstruídos desse processo, porque tudo é dele, por ele e para ele. Então, o que é a obra da doutrina dos demônios? É o humanismo. Nós, pastores, passamos a ser as peças principais da igreja. Se não tiver um pastor, a igreja não funciona. A oração do pastor Ela é mais poderosa, né? Eu conto sempre uma história que aconteceu lá na minha terra. Eu já vou terminar, que o meu tempo passou. Lá no Piauí. Eu contei outro dia na nossa comunidade. Tinha um missionário que morava no Pará, chamado Eurico Nelson. Ele morava em Marabá, no Pará. Ele atravessa o estado do Pará. O Pará é pequenininho, né? Bem pequenininho. Ele atravessa o estado do Pará, atravessa o estado do Maranhão e vem até o Piauí. Eu estou falando 1900 e mamãe tinha 3, 1914. Sabe, numa mula. O tempo que pastor montava em mula. E mula falava também naquele tempo. Montado numa mula. Com umas cargas, ele vinha, veio. E chegou numa fazenda onde haviam duas irmãs, duas solteironas. E ela tinha um vaqueiro chamado José Filomeno. E esse missionário arranchava. Você não sabe o que é arranchar? Né? Alguém sabe aqui? Os que andam no mato sabem. Descia do cavalo, pedia arrancho na casa, aí ia comer ali na casa. Ficou na casa do Zé Filomeno uma semana e pregando o evangelho para ele. E a gente não sabe como é que o evangelho entra numa pessoa.
Depois que inventaram 4 leis para ganhar o evangelho, virou um capeta no mundo aí. É tanto gente na igreja, mas é tanta gente fora de Cristo. E Zé Filomeno creu. E o Eurico Nelson deu uma Bíblia para ele. Ensinou 5 hinos. Eu sei que ele cantava muito. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. E Zé Filomeno começou a ler a Bíblia. Um homem simples, mas letrado, aprender. E na Bíblia se tornou. E ele começou a ler a Bíblia e o povo vinha para escutar o oculto. Não era culto, não, era o oculto. E ele lia e o povo ia sendo salvo pela leitura bíblica e pelo poder do Espírito Santo. E foi crescendo. Minha avó foi convertida. Minha mãe, menina de 8 anos, foi convertida. E aí a igreja foi crescendo, 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 quando tinha uns 300 pessoas que viajavam de 20 léguas. Não, de 20 léguas não, de 5 léguas, 30 quilômetros, 5 léguas, até 2 léguas, 1 légua, vinha a pé, gente, todo domingo dentro de uma latada. Latada é uma casa, uma coisa feita de, não é de lata não, é feita de folha de palmeira de carnaúba. Era carnaúba lá naquele local, e ele sentava lá e ia lendo, e o povo, e cantando os mesmos hinos, e o povo salvando. Aí, quando estava aquela igreja linda, 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 a Convenção Piauí-Maranhão resolveu colocar um pastor lá, formado pelo Seminário do Norte. O que deu? Começou regra, mais cabresto, mais isso, mais aquilo, acabava com a igreja. Eu não estou dizendo que não deve ter estudo, deve ter sim, e é muito. Mas nós precisamos ter cuidado, porque nós começamos a ser o motivo da igreja, e não o Senhor. Vou terminar aqui. Eu estou em 2 tentativas de formação de um presbitério numa igreja batista. 2 eu falhei, porque eu trouxe as pessoas produzidas por mim e não produzidas pelo Espírito Santo nem pela igreja. A igreja precisa ser um lugar sério, mas tem que ser o Senhor dirigindo a igreja. Nós temos que ser tratados e curados de nossos traumas, de nossos históricos, de nossas lembranças, aquilo que forma uma personalidade complicada. Depois vocês podem... Foram anos para chegar aquele livrinho, A Salvação da Alma. Eu fui salvo no meu espírito, mas eu estou sendo salvo na minha alma. Minha alma é complicada. Minha alma é cheia de problemas. Mas eu tenho esperança de que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos, nós vamos trabalhar aqui assim. Amanhã a gente vai mexer um pouquinho sobre o que você tem na mão. A história de Moisés. O que você tem na mão? É um cajado? Ou é um cetro? E o Dr. Farid vai trabalhar um pouco sobre deduzindo. Sabe, eles estão rindo porque ele é um
é um urologista. Ela sabe lá o que é o urologista. Deduzindo, é o dedo que vai para poder saber onde é que está o problema. Aí também, além da masculinidade, tem os preconceitos. E as coisas de adoecimento da mente. Então vamos trabalhar essas questões para a gente não sair rindo de coisa séria, mas nos alegrando com a saúde que vem de Deus. Tá? E vamos trabalhando nesse processo. Que Deus nos faça uma obra na minha vida e na vida de vocês, para que a gente seja, como dizia o Dr. Shedd, dizia que os pastores são como aqueles cachorrinhos, que todo pastor de ovelha, nos países onde há criação de ovelhas, que tem aqueles cachorros, pastor belga, pastor alemão, tem pastor piauiense, tem os pastores. Aí a ovelha desgarra, o pastor bate aqui e ele corre lá, pega a ovelha e traz para perto do pastor. Nós somos os perros, nós somos aqueles cachorrinhos. O pastor da igreja é Jesus. Amém. Jesus é o pastor da igreja. Agora nós precisamos trazer a ovelha para o Senhor. Ontem, eu atendi uma conversa boa com aquele Delton Dallagnol, o procurador. Ele levou um ferro ontem, né? Ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância, perdeu na terceira instância. Sem crime nenhum. E ele estava no meu gabinete, de cabeça baixa, ouvindo a sentença. E eu disse: meu filho, presta atenção. Como é que seu mestre, o seu senhor, foi julgado? Como é que ele foi julgado? Numa madrugada, contra todos os protocolos da lei, foi condenado. Levanta a cabeça, cara. Ele arrancou o troço do ouvido, botou do lado, ele foi para ficar 15 minutos para um projeto lindo que ele está montando, um projeto de levantar 200 homens para o Senado e a Câmara, homens que não se comprometam com aquele dinheiro do grupo lá, como é que chama esse caixão deles, fundo partidário, corrupção e as pautas progressistas. 200 homens levantando no Brasil que lutem contra essas coisas. E digo: olha, eu estou junto com você, meu filho. Pode crer que isso é uma coisa séria. Mas ele foi para ficar 15 minutos, ficou 45, eu pude falar do evangelho para ele, ele disse assim: quem é que estava naquela cruz? Ele disse: Jesus. E mais quem? Os dois ladrões. Não, senhor. Aqueles dois estavam um de cada lado. Com ele tinha mais gente. E uma dessas pessoas era você. A não ser que você não creia no Senhor Jesus. Porque se você crê, você estava lá. Porque é você que precisa morrer. Aí ele ficou bebendo. Porque evangelho não é falar que Jesus morreu por nós. Isso é verdade. Mas é metade. É falar que você estava lá naquela cruz, que você precisava morrer. Porque se você não morrer, aí não funciona. Não tem, vai ser um prejuízo danado. Então eu queria que vocês pensassem bem nesse assunto e que Deus nos dê graça de sair daqui
e pregar o evangelho para muita gente que precisa. Tá? Pai, revela-nos a pessoa do teu filho. Desmonta os nossos sistemas. Estabelece a tua igreja desse tempo. Uma igreja descomplicada, mas uma igreja cheia do teu Espírito. Traze a nós a verdadeira revelação do Evangelho, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele. Amém. Amém.